ser natural vai te levar ao fracasso. Você pode sair da média. Você pode ser extraordinário. Você pode ser antinatural. Aula 9. A naturalidade do trauma. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o trauma. Eu queria colocar aqui uma breve introdução para você, mas no sentido de você entender o que a gente vai trabalhar nessa aula. Então eu queria colocar aqui como se fosse uma breve introdução, né? Agora a gente está com mais tempo para organizar as aulas, então as aulas vão ficando cada vez mais organizadas, né? Vão ficando cada vez mais bem construídas, né? Mais feitas, elaboradas e pensadas com mais calma. Agora que a gente está crescendo o número de assinantes aqui e a gente está conseguindo diminuir os atendimentos meus e eu passo mais tempo agora então estudando e elaborando as aulas. A minha meta é que até o final do ano que vem eu consiga atender uma ou duas pessoas por dia apenas e dedicar todo o resto do meu tempo a esse projeto aqui. Então hoje eu consegui elaborar algumas coisas aqui e a gente vai trabalhar sobre o que é um trauma, né? Vamos definir o trauma e explicar um pouco o que acontece quando você sofre um trauma. Você vai conseguir se identificar depois aqui se você passou por algum tipo de trauma. E vai conseguir entender muito da tua história baseado no que a gente vai trazer. Eu vou trazer também por que você precisa saber sobre trauma, e eu acho que toda pessoa pode se beneficiar desse conhecimento. Melhor dizendo, acho que toda pessoa deve saber sobre isso, porque segundo as estatísticas que eu vou mostrar para vocês depois, vocês vão ver que se você não passou por um trauma, as pessoas muito perto de você passaram ou vão passar. Então eu acho que esse trabalho de você definir muito bem o que é o trauma, saber muito bem o que fazer, saber identificar um trauma em você ou em qualquer pessoa, é um trabalho que a gente consegue melhorar muito a vida de muita gente, inclusive a tua, porque você vai ver ali que entre 4, 5 pessoas vai ter uma ou duas que te sofreram traumas muito grandes. E se você for essa pessoa aqui que assistiu essa aula, você vai saber ajudar essas duas pessoas, você vai saber identificar, você vai conseguir olhar para essas pessoas e vai conseguir enxergar o trauma delas. Então, assim, eu acho que uma evolução, ela precisa desse conhecimento aqui, né? Uma evolução da nossa sociedade ou dos grupos ou da comunidade em que você vive, ela precisa desse conhecimento. Então você precisa saber disso. A gente vai falar um pouquinho sobre as formas de tratar o trauma. Eu vou mencionar quais são, depois eu vou trabalhar melhor isso numa outra aula, né? Como que a gente faz para tratar um trauma, né? São 3 formas que a gente usa, que funcionam melhor e que normalmente todo paciente vai precisar das 3. Conforme o trauma for maior, vai precisar das 3, vai se dar melhor com uma combinação das 3. Vou trazer alguns exemplos sobre traumas, situações que aconteceram com alguns pacientes meus, ou algum exemplo meu que porventura eu venha lembrar durante a aula. A gente vai definir as dificuldades de uma pessoa que passou por algum trauma, o que ela sente, o que ela vive. A gente vai falar sobre a nossa lógica, obviamente, do antinatural versus do natural, colocando aqui o natural, aquilo que costuma acontecer. Assim, se você pegar uma pessoa traumatizada e fazer ela passar por um trauma e não exercer nenhum controle posterior a isso, não articular isso de nenhuma forma, não exercer nenhuma estratégia em cima disso depois, é isso que eu chamo aqui de natural, tá? Então, assim, a naturalidade do trauma é porque você vai ver na outra aula, na aula 10, que a neurobiologia do trauma, né, as coisas que acontecem no cérebro do trauma, as coisas que acontecem no cérebro de uma pessoa traumatizada,
e de um animal traumatizado, elas são coisas muito semelhantes. Então, assim, a naturalidade do trauma quer dizer dessa ordem de como as coisas acontecem se você não fizer nada. Então essa é a lógica do antinatural. Eu não vou ficar aqui fazendo nada, eu vou fazer alguma coisa em cima disso. A lógica do antinatural sempre trouxe essa ideia de responsabilidade em cima de alguma coisa, de você transformar teu sofrimento. Então, logicamente, quando a gente fala de trauma, a gente vai dizer, existe a propensão extrema do teu corpo a ficar traumatizado com algumas situações, e a naturalidade disso, ou seja, aquilo que é natural acontecer, é uma cascata de hormônios do estresse, você ficar com flashbacks daquela situação, você começar a generalizar aquela situação para todas as situações. Enfim, a gente vai falar sobre isso depois. Mas tudo isso é o natural. Agora, se você estuda, se você busca conhecimento, se você faz uma psicoterapia, se você procura uma medicação, se você procura uma dessas 3 formas de tratar o trauma, você não está sendo natural, né? Você não está deixando a natureza seguir seu curso. Você está fazendo alguma ação consciente, volitiva em cima disso. Você está buscando melhorar. Então, isso que é a lógica, né, da antinaturalidade em cima dessa ideia que eu resolvi nomear a aula, que é a naturalidade do trauma. O que acontece depois que uma pessoa sofre um trauma, né? A gente vai falar um pouquinho. E por que a pessoa traumatizada acaba não conseguindo mais se defender. Não sei se você já percebeu, mas as pessoas que sofrem trauma, elas acabam sofrendo aquele trauma de novo, repetidas vezes. Tem uma estatística que eu vou apresentar aqui depois, que uma pessoa que sofre abuso sexual, você vai dizer assim, bom, a pessoa que sofre abuso sexual, ela vai fugir de qualquer indício que seja um indício de uma pessoa que potencialmente colocaria ela em risco. Não é isso que acontece. Na verdade, uma pessoa que tem abuso sexual, que sofreu abuso sexual, tem 7 vezes mais chance de sofrer abuso sexual de novo. Por quê? Por que as pessoas nunca saem de relacionamentos patológicos, assim, destrutivos? Eu mesmo fiquei num relacionamento dessa forma há muito tempo, né? Eu mesmo tive vários relacionamentos desse tipo, né? Onde existia muito estresse, existia muita briga, era muito patológico. Por que as pessoas não conseguem sair disso, né? Por que as pessoas não conseguem se defender depois que elas ficam traumatizadas? Algumas pessoas ficam inertes, outras pessoas ficam hiperreativas, né? Por que isso acontece? Então a gente vai ver isso. E aí na aula 10 a gente vai ver um pouco sobre o cérebro, os hormônios, neurotransmissores, o que acontece dentro, né, da tua caixa craniana quando você sofre um trauma. E a aula 11 a gente vai falar sobre os 3 modos de tratar, né? Então a aula 11 vai ser sobre essas 3 alternativas de tratar um trauma, além daquela que a gente trabalhou na aula sobre a escrita expressiva. A escrita expressiva se encaixa em um desses 3 itens aqui, né, que eu vou depois comentar. Então, o que seria um trauma? A definição de um trauma é a seguinte: é alguma coisa que você não tem recurso para lidar com ela, né? Recurso que? Cognitivo, emocional, físico. Então, se você for falar de um trauma na medicina, né? O traumatologista estuda quando você quebra o osso, né? Bate um peso tão forte no teu osso que ele quebra. Porque ele não tem sustentação, ele não tem recurso para sustentar aquele tamanho de estresse, então ele colapsa. Um trauma emocional ou psicológico é da mesma forma. É alguma coisa que aconteceu que você não tinha recurso e por isso se tornou insuportável e gerou uma sobrecarga. Então o trauma, ele é uma coisa que você não está preparado para, né? Outra definição seria isso, né? Você não ter um mapa daquilo. Uma coisa que não está no teu mapa. Mas uma coisa que não está no teu mapa, por si só não define o trauma, né? O que define o trauma é esse elemento aqui da insuportabilidade, da sobrecarga, né? Fique com essa imagem de um trauma físico, né? Fique com essa imagem de um trauma ósseo, por exemplo. Quebra o osso, né? Isso que é um trauma emocional. Colapsa o sistema emocional da pessoa, colapsa o sistema fisiológico do cérebro dela,
colapsa a psique dela, né? A forma como ela pensa, os padrões de pensamento dela. Então, é uma coisa que, por ser insuportável, por gerar uma sobrecarga, né, está fora do seu mapa. Por ser insuportável e por gerar uma sobrecarga, também a pessoa vai ter esse trauma, ele vai sempre ser da ordem do desconhecido, né? Geralmente aquilo que nos traumatiza não é uma coisa que a gente assim, não é um desafio que a gente conhece, que a gente já está adaptado. Geralmente não, geralmente o trauma é uma coisa inesperada, nova, né? Fora do teu mapa, uma coisa que você não mapeou, uma coisa que você não esperava, que você não previa. E aí eu trago um exemplo bem interessante de uma paciente que eu tive, que ela sofreu um episódio que poderia ser traumático, e com certeza foi traumático para a família dela, porque ela me contou, e poderia ser traumático para muita gente, mas não foi para ela. Por quê? Porque ela tinha pensado nisso várias vezes. Eu acho que você já deve ter visto em algum momento da tua vida aquela ideia dos estoicos, que é o memento mori, né? Que lembre-se da tua mortalidade. E os estoicos têm um pouco essa pegada de, às vezes, você fazer a tal da visualização negativa, que é o que? Você fica pensando em coisas que podem acontecer que são ruins. Eu faço às vezes isso, né? Porque eu não quero me pegar desprevenido emocionalmente e psicologicamente, como eu já me peguei em algumas fases da vida, para chegar ao ponto de eu despersonalizar, porque eu não sei lidar com aquilo, porque eu não sei nem o que fazer com aquela situação, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu e depois um exemplo dessa paciente. O exemplo meu dias atrás veio 2 amigos meus aqui para casa, a gente estava almoçando. O Miguel almoça numa cadeirinha, né, que ela é bem alta, e a gente sempre coloca o pé nessa cadeirinha porque ele consegue colocar a perna dele na mesa e se empurrar para trás. Então ele, assim, se ele tiver sem supervisão, ele vai se atirar e vai cair de costas. E a gente sempre coloca o pé ali. Eu e a Dani sempre a gente coloca o pé e começa a se servir, os dois com o pé na mesa, para caso ele, né, faça alguma peripécia. Só que nesse dia, estava todo mundo falando no meio da mesa, e aí ambos estávamos desconcentrados dessa questão. Então a gente estava prestando atenção na conversa e a gente foi se servir no mesmo momento. E sempre quando a gente vai se servir, pegar alguma panela, a gente tira o pé, porque a gente não consegue alcançar. E bem nessa hora o Miguel se empurrou e caiu de costas, né? Então o que acontece? Eu estava ouvindo um desses meus amigos falar e de repente eu escutei um barulho ensurdecedor. Pá! E eu olhei e o Miguel já estava chorando de uma maneira desesperada, deitadinho no chão, com a cabeça no chão. E não sei se você sabe, mas um bebê, ele tem o crânio todo aberto, né? Em vários pontos assim, ele tem o crânio que ele não está fechado, tem um espaço ali. Então assim, batida na cabeça é um negócio que pode traumatizar o crânio, pode traumatizar o cérebro. Então assim, é perigoso. Eu não tinha pensado ainda que ele pudesse cair daquela cadeira. Eu não tinha pensado ainda que ele pudesse cair de uma altura daquele tipo. Eu já tinha pensado que ele poderia cair do chão. Eu já tinha pensado que ele poderia cair da cama, que é uma cama mais ou menos dessa altura. Eu já tinha pensado que ele poderia cair do carrinho que a gente leva ele, que é uma motoquinha. Mas esse detalhe, eu nunca tinha previsto que ele poderia cair de uma altura tão grande como uma altura dessa cadeira. E a primeira reação que eu tive foi despersonalizar. Eu não senti mais meu corpo, eu me senti totalmente esquisito, assim, totalmente em outro lugar, e eu travei, eu paralisei. E aí eu consegui pensar, né, porque eu já tinha pensado alguma vez o seguinte: se um dia o Miguel cair e bater a cabeça, eu vou levar ele para um hospital o mais rápido possível, nem que seja só para ver se está tudo certo. Então, esse pensamento me veio na cabeça e foi o que eu falei. Eu falei para Dani, vamos levar ele para o hospital.
E aí a gente foi, levamos ele pro hospital e tal. A pessoa disse que não tinha acontecido nada, estranhamente, porque a cadeirinha dele de plástico amorteceu, ele ficou só com um roxinho na orelha. E aí ela falou que justamente o bebê, quando machuca, ele vomita, ele não para de chorar, ele fica sonolento, né, quando ele machuca a cabeça, quando ele bate. E aí a gente voltou para casa, estava tudo certo. Mas foi uma experiência que foi assim, foi avassaladora no sentido de ser insuportável e uma sobrecarga emocional que a minha fisiologia não conseguia se regular para saber o que fazer. Eu não conseguia pensar o que fazer. Eu tentei chamar um Uber ou saber em que hospital a gente ia e eu fiquei completamente perdido. Se eu tivesse pensado, né, escrito num papel, sentado, pensado assim, bom, o que eu vou fazer quando o Miguel cair? Vou fazer isso, isso, isso. O que eu vou fazer quando ele pegar uma gripe? O que eu vou fazer? Se eu tivesse criado um mapa, teria saltado na minha memória de trabalho, que ia vir da memória de longo prazo, essas coordenadas. Mas eu não tinha isso. Então eu fiquei absolutamente perdido. A gente conseguiu fazer tudo certo, porque a gente estava em 2. Então a gente conseguiu se modular para ficar tranquilo. Mas é muito curioso como uma reação assim de um susto gigantesco faz com que você fique travado, né? A gente não ficou traumatizado com essa experiência, mas ela foi insuportável e gerou uma sobrecarga momentânea ali. Não com o potencial de gerar um trauma, assim, da gente ficar olhando para a cadeira e imaginar que ele vai cair toda hora, ou olhar para ele e sentir o coração disparando, assim, como pessoas que são traumatizadas. Mas o outro exemplo é de uma paciente minha, que ela foi assaltada, a casa dela foi invadida, fizeram a família toda de refém e roubaram um monte de coisa e depois saíram. Mas ela já tinha pensado nisso. Ela já tinha pensado o que ela iria fazer se acontecesse isso. Ela já tinha mapeado a situação. Então, ou seja, a fisiologia dela começou a responder segundo essas coordenadas que ela já tinha criado e ela conseguiu agir melhor na situação. Então, isso é uma coisa assim, meio antinatural, eu acho, né? Não é muito comum que as pessoas sentem e comecem a escrever o que elas vão fazer quando acontecer tal coisa, né? Começar a mapear um monte de cenários ruins que podem ser traumáticos para você e começar a escrever sobre eles, né? Imagina você pegar um caderninho assim e você tentar mapear um monte de situações que você vai passar, que você pode passar na tua vida e que muita gente passa, né? E que pode ser um potencial de te gerar um trauma que vai te debilitar emocionalmente e psicologicamente depois, né? Seria muito interessante fazer isso, seria muito interessante mesmo. Tem um livro que eu li que eu gostei muito, do Jordan Peterson, que no finalzinho do livro ele conta que ele ganhou uma caneta que escrevia no escuro, e ele falou que ele poderia escrever com essa caneta, a caneta de luz ele chamou, né? Ele poderia escrever com essa caneta o que ele faria em determinadas situações. É um negócio parecido assim, mas ele colocou lá também, o que eu vou fazer quando alguém me elogiar, o que eu vou fazer quando... Ou seja, ele projetou uma série de cenários ali, e isso é extremamente, assim, não usual, né? Você não vê as pessoas fazendo isso, e isso é extremamente interessante e muito, muito eficaz. Então essa paciente saiu dessa experiência como se tivesse assim, sabe quando você fura o pneu do carro e você volta para casa e fica um pouco estressado porque o pneu furou, mas tá tudo bem, você chega e tá em casa de volta? Então é isso que aconteceu com ela. Ela voltou da experiência, né, terminou essa experiência traumática, ela estava bem, me contou na terapia, nada demais, mas o filho dela estava com síndrome de pânico por causa disso, né? Não lembro mais quem da família dela também estava com alguns sintomas. Então assim, trauma é insuportável e gera uma sobrecarga. É mais interessante que você possa pensar, por mais mórbido que isso possa parecer para você,
você pensar nessas coisas negativas, você fazer essa visualização negativa e você se antecipar a algumas coisas, né? Porque os dados sobre traumas, eles são extremamente preocupantes, né? 1/8 das pessoas americanas, né, esses dados são retirados de um estudo epidemiológico americano. Eu não consegui ter tempo de achar isso com relação à realidade do Brasil, mas deve ser muito parecido. 1/8 dos americanos teve a mãe, assistiu a mãe ser espancada ou agredida. É bastante coisa, né? São 20% da população. Aí, 1/5 dos americanos, eles retratam nesse estudo, eu posso colocar para vocês o linkzinho, eles sofreram abuso sexual. 1/4 dos americanos apanhou dos pais, até ficar com marcas no corpo, né? E 1/3 dos casais, isso é muito louco, convive com violência física habitual. Ou seja, a rotina do casal tem uma violência física. É muita coisa, né? É muito trauma, é muita dor, é muito sofrimento. Então, é muito necessário que você saiba sobre isso e que você saiba lidar com isso. E aí o que acontece? A pessoa fica com um outro dado aqui interessante. Mais de 50% das pessoas que buscam terapia e psiquiatria, né, psiquiatra, elas sofreram algum tipo de negligência, abuso emocional ou físico, né, agressão, ou presenciou algum tipo de violência. Alguma pessoa sofrendo violência, alguma pessoa cometendo violência na família. É muita coisa, né? Muita coisa. Isso aqui também posso colocar o dado para vocês ali, mas eu enxergo isso aqui na clínica de uma maneira avassaladora. Avassaladora, assim, isso é uma verdade incontestável para quem atende, né? Pelo menos para quem atende e investiga de onde vem o sofrimento do paciente, né? Isso é muito real. Bom, e aí quais são as formas que você trabalha o trauma, né? A gente já trabalhou a escrita expressiva. A escrita expressiva, ela se enquadra na primeira forma aqui, descrita pelo autor desse livro aqui, Bessel van der Kolk. Então o Bessel van der Kolk vai descrever nesse livro, né, o nome do livro é O Corpo Guarda as Marcas. Ele vai descrever as 3 formas de trabalho que são possíveis de você trabalhar com trauma. E esse cara, se você não conhece, ele é um cara que esteve desde o início, de quando a gente começou a entender o trauma de uma maneira um pouco mais científica. Ele é um psiquiatra e, assim, Freud já falava sobre traumas, né? Mas quando esse Bessel van der Kolk começou a estudar, não existia, por exemplo, medicação psiquiátrica, né? Os pacientes eram tratados com o choque da eletroconvulsoterapia. Então ele acompanhou assim toda a evolução da psicofarmacologia, toda a evolução da neurociência. Ele ajudou a formar o diagnóstico de estresse pós-traumático, né? Que é o diagnóstico que aborda justamente o efeito, né, de um trauma, o transtorno resultante de um trauma. Então, assim, esse livro é extremamente interessante e é profundo e muito bom, recomendo. Então, nesse livro ele vai tratar, assim, formas de tratar o trauma. Ele vai falar lá, e aí ele vai dizer, a primeira forma é de cima para baixo. O que seria de cima para baixo? Seria a fala, né, a conversa. E eu incluo aqui a escrita expressiva, né? Porque é uma fala, é uma conversa e ela tem o mesmo efeito, só que uma conversa com você mesmo, né? Mas ela tem o mesmo efeito que o efeito da psicoterapia, da fala, da narração, que é o que? Você entender as tuas memórias, né?
você entender as tuas percepções, você agrupar as tuas memórias, você agrupar as tuas percepções, entender as tuas memórias e você processar emocionalmente isso, né? Essa é a primeira forma. A segunda forma é através de medicamentos, né? Esses medicamentos fazem o quê? Eles vão impedir uma reação de luta e fuga, né? Eles vão cortar uma reação de luta e fuga, ou eles vão baixar essa reação de luta e fuga, ou eles vão cortar o estado hipervigilante, né? Eles vão cortar esse estado hipervigilante da pessoa. Ou, por exemplo, quando você tem uma diminuição da serotonina, né? Você tem um aumento da atividade da amígdala. Então, eles podem, por exemplo, diminuir a atividade da amígdala, aumentando a serotonina. Então, eles podem fazer uma série de coisas. Mas, em resumo, são medicamentos que introduzem na tua fisiologia, na tua química cerebral ali, uma forma de modular essa neuroquímica, esse desbalanço, esse sistema de luta e fuga ativado, tudo isso. E a terceira forma é de cima para baixo, que ele chama, que seria o quê? Formas de você fazer o corpo, fazer ele vivenciar de uma forma intensa e visceral uma resposta à impotência, né? Aqui você poderia colocar, por exemplo, o mindfulness, o relaxamento progressivo, você poderia colocar aqui um relaxamento guiado, né? Um terapeuta te fazendo relaxar e entrar naquela cena e narrar aquilo. Ou alguma outra forma, né? A gente vai trabalhar isso na outra aula, alguma outra forma que faça o corpo ele vivenciar que é possível responder àquela impotência. Por exemplo, o Martin Seligman, no experimento dele lá dos cachorrinhos, né, do choque inescapável, eles viam que a única forma de você fazer o cão sair da caixinha depois que ele levava choque, né, era fazer o cão passar para fora, empurrar ele para fora e para dentro várias vezes. Então eles trancavam o cachorro, davam muitos choques no cachorro e para alguns cachorros deixavam a portinhola aberta. Quando ele tomava o primeiro choque, ele saía de dentro da caixinha. E os outros cachorros que tinham a caixinha trancada tomavam choque e depois quando eles abriam, o cachorro não saía. Depois eu vou explicar melhor na outra aula por que isso acontece, mas adiantando aqui é o conceito de desamparo aprendido que o Martin Seligman descobriu nessa época. E isso acontece com seres humanos, segundo alguns pesquisadores. Alguns pesquisadores usam esse conceito para tentar explicar por que uma pessoa fica depressiva. Claro, tem toda a questão genética e epigenética, né? Você tem os genes para depressão, você tem que ter vivenciado num ambiente estresse ou coisas emocionalmente marcantes ali para despertar aquele potencial. Mas alguns pesquisadores falam que uma possível explicação para o que faz a depressão se manifestar é um tipo de desamparo aprendido. Ou de você tentar por muitas vezes alguma coisa e não conseguir, ou de você passar por uma experiência traumática, né? E aí ele traz alguns exemplos nesse livro muito interessantes, né? Soldados que foram para a guerra do Vietnã, mesmo chegando lá, assim, preparados, aí vem com aquilo que eu estava falando antes, né? Do mapa e tal. Mesmo eles chegando preparados ali na luta, acreditando terem sido bem orientados, ele relata uma cena onde um desses soldados americanos presenciou o batalhão dele todo sendo abatido de uma vez só, né? Então ele viu todas as pessoas morrendo de uma hora para outra, assim. No dia seguinte, esse cara que, segundo o Bessel, era um cara assim tranquilo, era um cara que tinha valores como honra, como confiança, era um cara assim, vamos dizer assim, um cara normal. Ele, na noite, depois dessa noite que ele viu todo mundo sendo abatido, por conta de ele ter tido um amigo, né, ele tinha um amigo de infância que foi abatido nessa noite, então ele ficou completamente desolado. E esse cara relata, né, pro Bessel que ele ficou completamente desvairado no dia seguinte. Ele foi para uma aldeia vietnamita, ele matou um aldeão
atirou contra crianças e estuprou uma vietnamita. No dia seguinte a esse trauma de que o pelotão dele foi abatido e o melhor amigo dele foi morto pelos vietnamitas. Esse cara nunca mais voltou a ser normal, assim. Ele nunca mais voltou a vida dele travou, né? O Bezel estava fazendo terapia com ele porque a vida dele travou. Porque ele começou a se culpar e começou a se sentir um monstro, né? Obviamente. Então, assim, como é que ele ia voltar para ter relações com a namorada dele ou ver uma criança ou possivelmente, né, ter filhos e tal, sabendo disso que ele fez, né? Vendo essas imagens disso que ele fez. E aí essas coisas ficavam voltando, flashbacks na cabeça dele. E aí o Bezel vai dizer assim, né, que ele ficou completamente surtado, ele ficou desvairado nesse dia seguinte, e ele diz que com a morte desse amigo, né, a morte do Alex, esse amigo dele, ele disse que morreu a parte honrada e confiável que ele tinha, né? Ou seja, ele não esperava que esse cara pudesse morrer, né? Apesar de eles se sentirem preparados para o combate e tal, ele esperava que esse amigo não ia morrer, ele ficou extremamente desolado e absolutamente, pode ser que ficou até meio surtado, assim, né? No dia seguinte. Enfim, aí perdeu completamente a cabeça e até hoje possivelmente ele pode estar em tratamento, né? E aí quais são as dificuldades, né, de um trauma? Já aproveitando esse gancho desse cara. Muitas pessoas se sentem envergonhadas por terem passado por um episódio traumático. Então, por exemplo, vítimas de abuso, vítimas de violência, com frequência sentem que elas deveriam ter feito alguma coisa, ou que o fato delas não terem feito alguma coisa significa que elas queriam aquilo. Isso é muito frequente na clínica e as pessoas sentem uma vergonha, uma culpa pelo comportamento delas, seja qual for. Se elas cometeram algum ato, elas se culpam. Se elas não cometeram algum ato, elas se culpam. Elas têm vergonha de qualquer comportamento que elas tiveram. Muito possivelmente porque elas, né, travaram e não conseguiram agir. Ou elas queriam fazer alguma coisa e não conseguiram fazer aquilo, então ficaram depois com essa questão da culpa. Então, pessoas que são abusadas, às vezes, sentem vergonha de ter tentado apaziguar o abusador, né? De tentar acalmar o abusador. E depois, quando passa, né, o abuso, elas lembram disso e sentem muita vergonha. E as pessoas também que sentem culpa por terem sido vítimas. Isso é extremamente comum. E é outra coisa que é extremamente comum, a pessoa não saber disso, né? Como eu disse, natural, né? O natural é a pessoa passar por um trauma, sentir culpa, sentir vergonha, não saber que isso é uma coisa que acontece com todo mundo, não saber que isso é uma experiência típica, e aí ela carrega essa coisa com ela, sendo que ela não precisaria carregar pelo menos essa parte desse sofrimento, né? Então, por exemplo, você sofre um abuso, você sofre uma negligência, você sofre alguma coisa, e você tem o conhecimento de que as pessoas que sofrem isso, elas se sentem culpadas e envergonhadas, apesar de não terem culpa. É essa que é a parte antinatural da coisa que eu falo aqui, né? Você ter o conhecimento para você poder se ajudar e ajudar os outros. Então as pessoas que sofrem trauma se sentem desprezadas por elas mesmas. Elas se sentem apavoradas pelo que elas fizeram, né? Fragilizadas e furiosas, então, querendo voltar atrás, querendo ter feito diferente. Outra coisa que acontece, né? Então, colocar aqui as dificuldades, né? Dificuldades, né, naturais de pessoas que sofreram traumas. Culpa, vergonha por seus atos ou omissões, né? Então, eu deveria ter feito alguma coisa, eu fiz alguma coisa para causar isso, né? Se sentem responsáveis de alguma forma, né? E aí o Epicuro vai dizer, né? Boa parte do sofrimento humano é porque você não sabe qual é a parcela de responsabilidade que você tem e qual é a parte que você não controla, né? Isso é uma verdade incontestável, na minha opinião. Então, o primeiro ponto é a pessoa sente culpa por seus atos ou por não atos, culpa de ter tentado apaziguar a pessoa, culpa de não ter feito alguma coisa, de não ter se defendido,
sentimento de responsabilidade de achar que causou isso. Segundo ponto é a pessoa projetar os seus traumas em tudo, né? A pessoa projeta seus fantasmas em tudo, né? Isso que eu sempre falo quando eu conto aquela história de uma paciente minha que ela não fez isso. Por que ela não fez isso? Porque ela buscou não fazer isso, né? Ela buscou ir além da reação natural. Ela buscou fazer alguma coisa com o sofrimento dela. Então, ela tinha sido abusada, né, na infância e na infância e na adolescência, como você pode ver pelo padrão, né? As pessoas que têm a questão de serem vítimas, elas perdem o alarme, né, para entrar em situações perigosas. A gente vai falar sobre isso. Você vai entender por que isso acontece. Mas ela foi abusada mais de uma vez e ninguém sabia, né? Ninguém sabia assim da família. E ela tinha lidado bem com isso, né? Da forma dela, ela conseguiu lidar bem com isso. A gente fez 4, 5 sessões. Ela conseguiu articular essa experiência, né? Eu passei para ela os exercícios de escrita expressiva. Falei para ela como ela deveria fazer. Ela fez e ela já encerrou a sessão porque ela disse que trabalhou o que ela tinha que trabalhar. Mas ela não projetava esses fantasmas, ela não projetava os traumas dela em tudo, né? O natural é isso, é você sair do trauma e começar a projetar os traumas que você passou em tudo. Então, por exemplo, um homem atravessando a rua não é só um homem atravessando a rua, é um possível violentador. Uma pessoa que você se relaciona que fica emocionalmente distante e fria, não é só uma pessoa emocionalmente distante e fria, é uma pessoa que está te traindo. Entende o que eu quero dizer? A pessoa projeta os fantasmas dela em você, nos outros, no mundo. Então, isso é extremamente comum, né? As pessoas, elas assumem que a realidade é uma coisa muito perigosa, muito, muito difícil, e elas decifram o entorno através dessas lentes traumáticas. Elas perdem a flexibilidade mental, né? Então elas veem a realidade de uma forma distorcida, né? Elas distorcem a realidade, elas aumentam o perigo de tudo, elas aumentam o perigo daquela situação, elas aumentam a possibilidade daquela situação ocorrer de novo. E elas perdem também, né? Elas perdem a imaginação, perdem a capacidade de imaginar. Então elas ficam extremamente, digamos assim, extremamente realistas, se é que eu posso usar esse tipo de palavreado, mas realistas no sentido de ficar só no que está aqui, né? Ou vamos dizer assim, elas ficam extremamente perceptivas ao que está acontecendo aqui e agora e não conseguem abstrair. Não conseguem abstrair para criar algum cenário do futuro, para imaginar a vida diferente, para imaginar que aquilo pode não estar acontecendo, que aquele trauma pode não estar se repetindo. Outra coisa que acontece é o nós-eles, né? Nós/eles. Quando a pessoa sofre um trauma, ela separa o mundo entre quem sabe e quem não sabe o que ela passou. Quem sabe o que ela passou recebe confiança, e quem não sabe o que ela passou não recebe confiança. Por quê? Porque entra na categoria de pessoa, né, ou de pessoa perigosa, ou de potencial perigosa, ou entra na categoria de pessoa que não entende, né? Então, assim, você não entende o que eu passei e não adianta eu falar com você. E o problema disso é o quê, né? Você se isola, né? E se você se isola, você aumenta o estresse. Então, veja que embolação de eventos naturais, né? O estresse da solidão, o isolamento da pessoa estressada por conta de ser traumatizada. Então, a pessoa sofre um trauma, divide o mundo entre aquelas pessoas que sofreram o trauma como elas sofreram e as pessoas que não sofreram, né? Isso é o comum, né? O frequente de acontecer. E aí essa pessoa se isola das pessoas que não passaram por aquilo. Qual que é o problema? Muitas vezes estão aqui amigos, familiares, namorado, esposa, né? Muitas vezes são as pessoas que estão perto dela. As pessoas com quem ela tem uma relação, um vínculo, são as pessoas que sustentam a vida afetiva dela, a vida psicológica dela. E ela se isola disso e aí causa um estresse brutal
e esse estresse brutal só aumenta esse isolamento, que aumenta o estresse e por aí vai. Então veja como que acontece, né, isso de você se traumatizar e se isolar, e por que acontece isso. A explicação é essa. E exemplo disso é muito frequente, assim, como explodiu a demanda na minha clínica quando eu comecei a falar de despersonalização. Explodiu, assim, chegou pessoas de tudo quanto é parte do Brasil e até pessoas de fora do Brasil. Por quê? Porque elas falavam sobre despersonalização com médicos e psicólogos, e como é um transtorno desconhecido, como é um transtorno que, assim, apesar de o sintoma da despersonalização ser sentido pelo menos uma vez na vida por mais de 50% das pessoas, o transtorno em si ele é desconhecido, né? As pessoas não costumam ler o DSM aqui no Brasil. E aí o que acontece? Você vai falar sobre despersonalização com um profissional, como eu já passei, e ele parece que você está falando grego. Parece que você está falando aramaico. Ele não entende o que você está falando. Você já classifica essa pessoa na hora como não confiável. Então, uma das coisas que eu ouvi muito dos meus pacientes esse ano foi exatamente isso. Foi esse depósito de confiança, assim, muito grande, uma expectativa de confiança muito grande, uma expectativa de tratamento muito grande e um vínculo formar muito rápido porque eu tinha passado por aquilo. Então, confiança. Essa pessoa sabe o que eu estou passando, essa pessoa sabe o que eu passei, ela me entende. E essas pessoas estavam extremamente isoladas de todo mundo. Estavam isoladas da família, estavam isoladas dos amigos, estavam isolados do relacionamento. Um paciente que eu tenho até hoje terminou um namoro por causa disso, porque a namorada sentia que ele não estava nunca ali. Então, isso acontece muito frequente. A pessoa separa do mundo entre as pessoas que sabem e as pessoas que não sabem o que ela passou, e ela não consegue confiar nas pessoas que não passaram por aquilo que ela passou. O 4 é uma reação um pouco mais frequente em pessoas que têm o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, que é só se sentirem plenamente vivas após revisitar aquele trauma. Isso acontece com os veteranos de guerra, né? Eles ficam revisitando aquelas cenas, por mais dolorosas que elas foram, eles ficam pensando naquilo, e quando eles conversavam sobre aquilo em grupo, eles ficavam extremamente vivos, e fora dessa conversa sobre esse assunto, eles se sentiam, né, monótonos, parados, letárgicos, né? Outra questão é as pessoas ficarem letárgicas motoramente, né, ou desajustados. Então, assim, se for uma criança, por exemplo, que vai sofrer trauma, vai ser uma criança que vai ficar meio sem coordenação motora, né? Pode acontecer também de a pessoa ouvir alguma voz alertando perigo ou sentir dores no corpo que são inexplicáveis e sem motivo. O 6º ponto, né, é a desistência de fuga. As pessoas desistem de fugir da situação. Eu já atendi muitas pessoas que estavam dentro de um relacionamento bem patológico, e atendi pessoas que estavam com relacionamento com pessoas narcisistas e psicopatas, e estranhamente elas não saem da relação. Estranhamente elas ficam repetindo aquela relação, repetindo aquela expectativa da pessoa melhorar, repetindo aquele mesmo ciclo, repetindo. Parece muito com essa coisa que o Seligman e Stephen Meyer descobriram ali da reação de luta e fuga impedida na questão da impotência aprendida. A reação de luta e fuga impedida é o quê? Se você pega um animal e você tranca ele e estressa ele ativa o sistema de luta e fuga, mas esse sistema de luta e fuga ele é impedido porque o animal não consegue fazer nada. Então, o que o sistema faz? Ele meio que desliga o sistema de luta e fuga, né? O estresse continua, né? O eixo do estresse continua, mas, digamos assim, o sistema comportamental de luta e fuga não acontece, né? O comportamento é inibido. Então, o estresse continua, o cortisol continua, mas o comportamento que deveria vir depois do cortisol, ele não acontece. E aí o organismo fica secretando cortisol, né? E aí a
pessoa começa a adoecer. A gente trabalha isso em outra aula. E aí tem algumas possíveis explicações para isso, né? Tem alguns estudos feitos com ratos, gatos, elefantes e macacos, onde você submete o animal a um barulho muito forte. Então você coloca um ninho para esse animal e esse ninho é um ninho barulhento e sem comida. E você coloca outros animais, né, para comparar, em um ninho quentinho, fofinho, confortável e com muita comida, né? Ambos os animais, os treinados a viver num ninho confortável e com alimento, e também os treinados a viver num ninho barulhento e sem comida, depois do estresse eles voltam para o ninho deles. É estranho isso, né? Parece que todos os animais eles encontram um certo refúgio no seu ninho, mesmo que ele seja ruim, mesmo que seja um ambiente barulhento e sem comida. E aí o Bezel vai dizer ali no livro que eles estranhamente voltam para aquele lugar estressante e ruim que eles se acostumaram a vivenciar, né? O Freud falava disso já, né? O Freud falava que o nome disso era compulsão à repetição. Só que a explicação do Freud era a seguinte: a pessoa fica compulsivamente tentando repetir a cena, por mais traumática que ela seja, para tentar se apropriar da cena e tomar, digamos, um controle daquilo, para a pessoa conseguir controlar a cena. Só que isso não acontece na verdade, porque quanto mais a pessoa repete uma coisa assim, um trauma, mais reforça aquilo, e a absorção e a fixação daqueles comportamentos, daquelas memórias são maiores. Então, na verdade, essa repetição não dá controle ao sujeito, pelo contrário, ela tira. E o Richard Salomon, em 1970, ele trabalhou com a hipótese de que isso acontecia da pessoa ficar na relação disfuncional, da pessoa ficar no episódio traumático, da pessoa não conseguir sair daquilo que é estressante, por conta do seguinte: uma certa resposta de euforia e bem-estar, ela liberaria depois de você encontrar uma situação limite. Então você pula de paraquedas ou você vence uma maratona. Você sente um certo bem-estar, uma certa euforia depois disso. E também as endorfinas vão trabalhando, né? A endorfina é uma substância que responde ao estresse, que ela é assim, semelhante à morfina, né? A morfina, ela ameniza muito a dor, só que a endorfina ela é produzida dentro do corpo, né? Então quando você faz exercício físico, libera a endorfina. Então ele testou essa hipótese, ele elaborou essa hipótese, né, de que as emoções fortes, elas amenizavam a dor. E aí o Bezel e a equipe dele foi testar isso. Aí o que eles fizeram? Pegaram um balde de água gelada e colocaram 2 filmes para os veteranos de guerra que tinham sido traumatizados assistirem, para comparar, né, se os veteranos assistindo o filme violento, com a mão no gelo, conseguiam suportar mais a dor. E aí o que eles viram? 7 dos 8 veteranos nesse estudo ficaram 30% a mais com a mão no gelo quando estavam vendo o filme violento, né? Ou seja, ficaram 30% a mais aguentando a dor por conta de estarem vendo o filme violento. E aí eles calcularam quantos minutos de filme violento equivaleria a quantas miligramas de morfina. E eles chegaram no seguinte dado: 15 minutos vendo o filme violento com a mão ali equivaleria a 8 miligramas de morfina, que corresponde a uma dose fortíssima para dor, né? Se você, por exemplo, quebrasse a perna ou tivesse a perna amputada, 8 miligramas de morfina seria suficiente para você não sentir tanta dor, não suportar aquela dor. Olha que curioso, né? O corpo se adaptando a essa situação de limite, né? Então ele fala lá que a repetida exposição ao estresse, ela alivia a ansiedade. Então, assim, tem aquele ditado que o diabo conhecido é melhor do que o diabo desconhecido. Parece com isso, né? Parece com isso aqui que a gente tá tratando. Eu tenho a experiência clínica
que isso é muito, muito real. E, inclusive, tem experiência autobiográfica de que isso é real, né? A reação natural do animal traumatizado, né, é, como ele disse ali, voltar para o ninho estressante, né? Voltar para o ninho estressante. Não, curiosamente, não criar um novo ambiente, não desenvolver um novo ambiente, não desenvolver um novo ninho. E essas reações naturais aí do ser humano ao trauma, que são muito, muito tristes, na verdade, né? Muito tristes e assim, é muita gente, né? Muita gente que passou por isso. É incrível. Em torno de 10 ou 20%, vamos colocar de 10 a 30% das pessoas, entre todos os tipos de traumas que a gente mencionou aqui, entre 10 a 30% das pessoas sofrem isso, né? Sofreram isso. Abuso, negligência, violência física, violência sexual. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Então a gente tem que lidar com isso, a gente tem que fazer alguma coisa quanto a isso. A gente não pode deixar que isso fique como está, que isso fique do jeito que está. A gente tem que fazer alguma coisa em cima disso. A gente tem que trabalhar esses traumas na gente e nos outros. Caso contrário, esse negócio vai travar a nossa vida. Essas experiências travam a nossa vida, fazem com que a gente enxergue o mundo a partir de lentes extremamente negativas e que a gente não consiga avançar. Então esse é um conhecimento espetacularmente valioso, na minha opinião. E, bom, a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai comentar um pouco mais e você vai entender mais da neurobiologia, da endocrinologia, do estresse, do trauma. Você vai entender mais o que acontece no cérebro da pessoa que sofreu algum tipo de trauma. E depois, na outra aula, na aula número 11, a gente vai falar sobre mais técnicas para você lidar com o trauma. Então, vai fechar aí 4 aulas sobre isso e aí a gente vai daí depois entrar em outro tema. Grande abraço, espero que você tenha gostado. Deixa aqui o teu feedback nas aulas, né? Marca a gente lá no Instagram. Acompanhe o conteúdo do Instagram, se você não está acompanhando, que está bem bacana. Convida a gente para seguir o perfil, convida a gente aqui para o Antinatural. A gente quer construir realmente esse movimento, que seja um movimento interessante, bacana, de evolução, de evolução pessoal, profissional, emocional, psicológica e também social. Você pode trazer teus amigos aqui dentro, porque se você não notou, conforme você vai evoluindo de forma financeira, de forma emocional, de forma psicológica, de forma intelectual, se você não traz as pessoas consigo, você vai ficar meio sem amigos, né? Aí você vai ter que ter os amigos online aqui dentro do Antinatural. Mas é uma coisa muito frequente quando você começa a evoluir, as pessoas começarem a te criticar e não entender o que você está fazendo e te deixarem sozinho, né? Então, convida os teus amigos para cá. Convida as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conhecimento e marca aí você estudando aí com o teu caderno, com o teu resumo. Marca lá o meu perfil e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.